Olá, saudações a você que me assiste pelo canal no particular. Estamos nesse momento dando início a mais uma aula aqui no nosso canal. E o tema de hoje, nós vamos começar aqui com um novo assunto, que seria o assunto de hardware, ou hardware. Meu inglês não é tão bom, mas infelizmente não temos outra nomenclatura no nosso idioma para poder designar isso. Mas vamos lá. Essa primeira parte de hardware, ele é voltado para o curso de dispositivos móveis. Eu vou fazer uma parte de hardware voltada para a informática. Mas o princípio, muitos dos princípios são o mesmo, só vai diferir um pouquinho na forma em que certas coisas são gerenciadas e de forma em que alguns componentes são distribuídos. Mas, no geral, o princípio é o mesmo. Então, para princípio de conversa, né, para uma introdução aqui bem breve, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra a palavra hardware, nós não teríamos uma palavra única para definir isso no nosso idioma, em português. Então nós teríamos que, se nós traduzíssemos a pé da letra, nós traduziríamos a primeira parte, né, porque hardware é uma força de expressão, é a junção de duas palavras em uma, e hardware, digamos assim, hardware, seria alguma coisa rígida, uma coisa difícil, uma coisa trabalhosa, uma coisa pesada. E o seria operador ou contextualizando o executante. Então, hardware seria, ao pé da letra seria tipo algo rígido executante. Então, na verdade, ele designa o seguinte, que é uma coisa difícil de ser mudada. Então, por exemplo, se eu quiser pegar alguma coisa física, como uma placa de um celular, como uma carcaça de um aparelho, como uma tela, qualquer outra coisa que seja físico, algo que eu toque, se eu tiver que fazer alguma alteração, alguma modificação, eu preciso trazer de volta a um laboratório ou ao fabricante para que eu consiga trazer essa modificação. Então imagine, por exemplo, que eu quero que a placa do celular tenha duas entradas para carregador, por exemplo. Então, essa é um trabalho difícil, que eu vou ter que trazer de volta para um laboratório ou para o fabricante e ter todo um trabalho físico para modificar aquele circuito, aquele esquema, para poder ficar da forma que eu quero. Então, por isso que o nome hardware quer dizer que é alguma coisa física, alguma coisa que é difícil você mudar a estrutura dele, né? O contrário do software. O software já quer dizer uma coisa flexível, uma coisa que você consegue mudar com poucos comandos ou com pouco trabalho, digamos assim. Você consegue, sem ter que fisicamente mexer nele, você consegue alterar características e funções e gerenciamento da parte física do computador, seja do ativo que você esteja mexendo. Então, por isso que nós temos o hardware, que é a parte física, né, que ele designa desse jeito, e temos o software, que seria a parte que gerencia essa parte física que nós temos em um determinado dispositivo. Então, nesse treinamento, nesse curso, nós iremos abordar o trabalho com tablets, com smartphone, com TV Box, com videogames portáteis, com algum tipo de câmeras digitais, só que a grande demanda, o grande pedido e o grande, talvez, motivador que as pessoas têm de se ingressarem nesse curso é por conta de celulares e tablets. Eu diria que celulares eles pegam 85% do mercado, enquanto os tablets, em relação aos dispositivos móveis, né, os tablets, eles, na proporção de 100% entre os dois, ficaria, no caso, 15% para tablet e smartphone seria mais ou menos isso daí. O smartphone no mundo de hoje, ele faz um papel muito fundamental, um papel crucial, que é o seguinte, ele deixou de ser uma exceção, deixou de ser um adereço, deixou de ser um ornamento, uma diversão, para se tornar algo que é essencial nos dias de hoje, tanto para empresas como para pessoas físicas. Você tem ali uma central de multimídia, digamos assim, em que você tem ali seus e-mails, você tem ali, além dos e-mails, você tem também suas notificações. Você tem ali notificações, as notificações que eu falo seria via
SMS, seja alguma propaganda, algum aviso, você tem as notificações via mensagem de redes sociais, você tem mensagem via WhatsApp, você tem vários tipos de mensagens ali, em que no caso, se você não tivesse smartphone, você teria uma dificuldade maior em ser achado e também de receber essas notificações. E também um custo de transmissão, pois há muito tempo atrás uma ligação telefônica era muito cara, principalmente de um celular para o outro. Então, com a internet crescendo a sua velocidade, o seu sinal e também estando mais acessível financeiramente, você tem, no caso, você possibilita que aplicativos e redes sociais sejam mais acessíveis nos dias de hoje, não só acessíveis como também sejam essenciais para comunicação e até mesmo para trabalho e outros tipos de coisa. Então, os smartphones eles compreendem essa parte de e-mails, notificações, tem alguns até partes voltadas para a saúde, que tem a medição através de umas watch pulsar, que é uma pulseira, ou até mesmo pulseiras inteligentes, você tem a medição dos batimentos cardíacos, da taxa de oxigenação do sangue, você tem vários tipos de uso para o smartphone. Então, você tem a parte voltada para a saúde. Existem aplicativos que visam treinamentos também para a parte da saúde. Você tem ali vários tipos de coisa que corroboram para que você tenha um smartphone. Você também tem ali captura de momentos, né, através da câmera digital e também do vídeo, né? Eu, por exemplo, estou fazendo a gravação dessa aula através de um smartphone, né? Então, smartphone também em inglês seria inteligente, fone seria exatamente um telefone, né? Que mais pra frente vamos entender por que tem o nome de celular, né? Então o smartphone, que é um telefone inteligente, que seria, digamos, uma secretária digital, ou seja, ele ali organiza seus compromissos, te desperta de manhã com som para você acordar, ele te lembra de horário de tomar remédio, ele te faz com que você tenha comunicação com outras pessoas a longas distâncias, pessoas do outro lado do mundo, ele te comunica sobre o clima do tempo, se você não souber o caminho, você tem mapas, você tem várias funcionalidades. Então, por essas e outras, o smartphone nos dias de hoje se tornou essencial. O tablet, a proposta dele é bem próxima, é bem parecida com o smartphone. Então, o tablet, na verdade, a ideia dele é que ele seja algo para você apresentar trabalhos, como portfólios, como slides, como catálogos de venda e outras coisas. Então, por ele ser... alguns tablets chegam a ter o tamanho mais ou menos de um netbook, ele não precisa de um teclado, não precisa de outros complementos, né, como um mouse, uma outra coisa assim. Ele meio que foi possibilitado que você conseguisse transportar ele numa bolsa e conseguisse apresentar seus trabalhos numa tela maior do que a de um celular. E o objetivo, o propósito dele geralmente é esse, de apresentação de trabalhos, de você fazer demonstrações. E mais pra frente foi incrementado até mesmo o uso de chip, para caso você não tivesse Wi-Fi no ambiente que você estivesse, você pudesse usar o chip para se comunicar com a internet. Alguns também possibilitam também chamadas telefônicas. Só que, pela visão dele ser exatamente para demonstração de produtos, de coisas, ele não tem um desempenho tão expressivo aqui como o smartphone. Claro, utilizando de tablets mais populares. Existem sim tablets como o iPad, que é mais de alto nível, ele é mais voltado para um público que precisa de mais desempenho, de mais performance. Então, os tablets geralmente em desempenho eles são inferiores ao smartphone na grande maioria dos casos. Até mesmo a câmera e outras funcionalidades como microfone, as coisas geralmente são inferiores ao smartphone. Então, no mundo de hoje, se nós fôssemos falar sobre fabricação de aparelhos celulares, de smartphone, os orientais eles são os campeões de produção e de venda. Nós temos a China, que hoje é a maior potência industrial do mundo, e essa potência ela é devido a várias coisas. Primeiro porque eles têm uma maior população do mundo, então eles têm uma mão de obra muito farta. Outra também é que eles têm uma mão de obra barata. Eles pagam um salário muito baixo e uma carga horária muito grande de trabalho para os seus profissionais e seus operadores lá das máquinas que fabricam esses dispositivos eletrônicos. Então, eles acabam sendo os maiores produtores
e também os que mais têm marcas internas, né, registradas, e creio que vai ser uma tendência mundial dentro de alguns poucos anos em que eles dominem por completo o mercado e que eles também façam, digamos assim, nós vejamos muito mais aparelhos como Xiaomi, como Huawei, como ZTE, como o Oppo, como Vivo e outras marcas também orientais que talvez mais para frente já possa se popularizar mais aqui do que no Ocidente. Então, não só eles vendem internamente na China, como também tem os seus vizinhos também, a Índia, que é um país que tem também na casa de quase 1 bilhão de... Quer dizer, tem 1,5 bilhão de habitantes também. Então, eles têm um mercado muito grande, né? Já uma outra parte do Oriente ainda mais para a Europa e também aqui para o Ocidente, quem manda bastante é a coreana Samsung. Então, a Samsung ela tem um mercado bem vasto, bem grande, porque a Samsung ela oferece valores diferenciados do seu produto. Você tem desde linhas mais baratas, que por exemplo a linha Win, a linha Core, a linha Young e outras linhas, que são linhas mais baratas, né, mais acessíveis, com telefones que custar 150, 200 reais novo, como você tem telefone top de linha como o S10+, por exemplo, que chega a custar 5, 6 mil reais. Então você tem telefones para vários gostos. Você tem um telefone médio, linha J, J7, J4, J3, J2. E dentro dessas linhas médias você tem os tops de linha da própria linha, por exemplo. Tem o J7 Prime, J7 Pro, tem o J7 Neo, J7 Metal. Tem vários tipos de J7 na mesma... então, tipo assim, eu tenho vários... Mesma vertente do aparelho eu tenho com mais memória, menos memória, câmera melhor, um hardware melhor, mais processamento, menos processamento, memórias, outras coisas assim. Então, eu tenho dentro do mesmo aparelho, eu tenho muitas possibilidades dentro da mesma linha. Então, a Samsung, de uma maneira geral, domina isso. E tem as diferenciadas que não trabalham com Android, como, por exemplo, a Apple, que ela tem a sua linha própria, ela desenvolve o sistema operacional específico para cada uma das seus aparelhos. Então, cada aparelho ele vem, o sistema vem próprio para ele. Então, ele não é adaptado como o Android tem uma distribuição e você pega essa distribuição e adapta para o seu aparelho. Você tem uma linha específica para aquele aparelho que está sendo produzido. Então, a Apple ela tem esse diferencial e ele com menos memória, menos processamento que outros Androids, ele acaba fazendo muito mais, porque o sistema já veio pronto para explorar o máximo possível daquele hardware para que ele atenda grandes necessidades. E também tem a grife, né? Você ter um iPhone, você ostentar uma marca como ela, né? Hoje em dia já é status também. Já a Microsoft, que tinha comprado a Nokia e lançou o Microsoft OS, que não deu muito certo pela questão de compatibilidade com aplicativos, porque você não tinha os aplicativos que tinha na Apple Store nem na Play Store. Então você acabava tendo que fazer programas assim, semelhantes ou similares, só que você só conseguiu se comunicar com outros Microsoft OS que tivessem o mesmo programa. Você não conseguia usar o mensageiro para se comunicar com o Messenger do Facebook. Você não conseguia usar o Zuppel para se comunicar com o WhatsApp. Então você tinha esse problema de comunicação. Então você ficava meio que restrito ao mundo da Microsoft. E também tinha muitas reclamações da questão de desempenho. O sistema deles ocupava uma certa quantidade de memória RAM. A gente vai falar o que é memória RAM. E ele não era satisfatório o resultado. Ele vinha com pouca memória RAM e essa pouca memória RAM que vinha, ele ocupava bastante parte dessa memória RAM e por isso foi descontinuado. Mas há rumores de que ela vai voltar a fabricar aparelhos. Então a gente tem essas chamadas arquiteturas proprietárias, que são empresas que elas fabricam tudo, elas fabricam desde o software até a parte física do aparelho, e é algo tudo fechado, tudo pensado, planejado, que nós chamamos de arquitetura proprietária, como a Microsoft, como a Apple. E nós temos também aqueles fabricantes que produzem o hardware, a parte física, que foi aqueles que nós mencionamos, né, os asiáticos, os coreanos como a Samsung, a LG, se não me engano, das Filipinas, mas quase todas estão naquele ambiente asiático. Então você tem, no caso, esse cenário aí, e todas elas só fabricam a parte física. O Android, eles esperam a Google lançar aquele Android e adaptam aquele aparelho. Por isso que muitas das vezes, quando você tem atualizações de algum aparelho, começa a ter incompatibilidade. Por exemplo, uma câmera para de funcionar, às vezes
uma biometria que está valendo para ele ler parcialmente. Por quê? Porque aquele Android, quando ele foi adaptado para o teu aparelho, ele acabou fazendo com que certas partes da física do telefone que não foram produzidas na hora do Android, ele acabe ficando sem funcionamento, né? Então essa é a parte, assim, digamos que acaba complicando um pouco na questão do Android. Mas aí eu vou tratar com vocês de um assunto agora, que é o seguinte: todo telefone, seja não só telefone, né, dispositivo móvel, ele tem dois nomes. Ele tem um nome comercial e ele tem o nome do fabricante. Então, o nome comercial é aquele que é um nome que é mais fácil de ser entendido e é mais fácil de ser comercializado aquele nome. É muito mais fácil falar um J7, falar, exemplo, Moto G7, falar, exemplo, eu tenho um LG K40, eu tenho um LG G2. Então é muito mais fácil eu utilizar nomes comerciais, nomes simples, do que utilizar, por exemplo, o DS337, que é o modelo do fabricante, por exemplo. Então, eu vou estar mostrando, vou pegar alguns aparelhos para vocês e vou estar mostrando para vocês a diferença do nome do fabricante para o nome do comercial e por que a gente utiliza e onde que a gente utiliza um e onde que a gente utiliza outro.